Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Isso, agora foi. Queridos, vamos dar continuidade então, né? Na aula passada, nós falamos de um fundamento, o segundo fundamento, né, que nós abordamos da nossa fé, que foi a oração, né? A oração é um fundamento da espiritualidade, né? Então, o que nós estamos abordando aqui não são ensinos periféricos, porque assim, a Bíblia, ela tem dezenas, centenas, mas assim, N ensinamentos para a vida, né? Em todos os aspectos da vida. Só que tem alguns ensinamentos que nós chamamos de fundamentos, porque eles são aqueles que constroem a nossa, que dão base, né, que dão sustentação à nossa espiritualidade e à nossa vida. Os outros são tijolinhos, né? Só que esses que nós estamos abordando aqui são colunas mesmo, né? São fundamentos, são base, são vigas, é a estrutura que sustenta tudo. E aí a gente falou então da Bíblia, né? Isso aqui não é uma ordem necessariamente, né, que a gente está propondo aqui, tá? Não é a primeira é essa, a segunda é essa, não. A gente não está conduzindo da forma ordeira nesse sentido sequencial, né? Mas sim da importância de cada um dos temas. E a gente falou da oração, a oração como sendo um fundamento, né? Não há possibilidade de vida espiritual sem oração. Não tem como, amados. Não há possibilidade de ter um relacionamento, né, com Deus sem a prática da oração, sem o hábito da oração, sem o exercício da oração. E aqui o ponto não é quem ora, se ora muito ou se ora pouco. Porque eu não sei qual é o critério para falar ora pouco, ora muito, né? Talvez Jesus dê uma dica para nós. Ele falou assim, mas nem uma hora vocês podem orar comigo? Né? Mas também não disse se era uma hora no dia, se era uma hora na parte da manhã, na parte da tarde, uma hora na semana. Ele só disse, ó, mas nem uma hora vocês podem aqui? Então talvez ali ele está colocando, não sei se um critério mínimo, mas eu penso que ele está pelo menos mostrando para nós a necessidade de termos essa relação com Deus através da oração, né? A oração, ela é, e eu falei semana passada, inclusive, né, antes que eu continue aqui, na verdade, eu vou fazer isso aqui. Vocês que assistiram, eu penso que os três aqui que estão participando ao vivo assistiram, né, a aula passada. Se tem alguma coisa da aula passada, como a gente não teve essa interação, se tem alguma coisa que vocês querem que eu volte do conteúdo lá que eu compartilhei com vocês, né? Se vocês já têm uma pergunta, comentário, de repente a gente aproveita o início aqui da aula para estar abordando aí, voltando lá em algum ponto, aí vocês me falam, né? Se estiver tranquilo a gente segue, mas se vocês querem que a gente aborde novamente, volte a algum ponto, vocês têm algum comentário, fica à vontade, aproveita agora então o início da aula aí. Tem aí a oportunidade com o microfone na mão, ó. Foi dado o microfone, a saudação, 5 minutos. Um beijinho na flor, né, pastor Johnny? Como a gente falava antigamente, né? Dá um beijo na flor. 5 minutos. Não, tranquilo? Posso seguir então, amados? Vocês me autorizam? Então, vamos para frente. Então, queridos, a oração, ela assim como o oxigênio é para o corpo, a oração é para o espírito, né? Ou seja, possibilita a vida. A oração, como eu falei na aula passada, ela não é um mecanismo para manipular Deus, para movimentar a mão de Deus, né? Tem umas frases assim que a gente vai criando, né? A oração move a mão de Deus. Eu penso que essas frases elas estão equivocadas, porque elas mostram para nós, elas trazem para nós algumas ideias que eu penso não ser bíblica, né? Como sendo esse conceito de que se eu orar, Deus vai fazer. Né? Quer dizer, se eu orar, Deus vai fazer, então se eu não oro, Deus não vai fazer? Porque para mim é uma lógica. Deus, ele faz as coisas antes que a gente ore. Aliás, a primeira oração ouvida na história foi aquela que não foi feita. A primeira oração que Deus ouviu foi aquela que não foi feita. Então, antes que alguém fizesse uma oração, né, a criação clamou, a criação
gritou, a criação orou, dizendo para Deus que estava alguma coisa errada. Quando Deus ele chega lá para o Caim e disse, né, cadê teu irmão? Aí o mal educado ele responde, né, eu sou cuidador do meu irmão por acaso? Aí Deus diz assim, porque a terra clamou, a terra reivindicou o sangue do teu irmão, eu ouvi. Então a terra fez uma oração. Então a primeira oração que foi ouvida foi aquela que nunca foi feita por ninguém, né? Então Deus estava atento à criação, Deus estava atento ao que estava acontecendo antes que o ser humano, a humanidade orasse. Então Deus ele não reage às nossas orações, né? É nós que reagimos às ações de Deus. Então é Deus que está agindo, é Deus que está fazendo. Lá em João capítulo 5, se não me falha a memória, estou buscando na memória, vocês me ajudem aí, tá? Se eu estiver errado, que é João 5,17, que Jesus diz assim, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Então assim, antes que a gente faça qualquer coisa, amados, antes que a gente ore, antes que a gente perceba necessidades, demandas, Deus está se antecipando na história. Deus ele chegou antes, né? Deus se antecipa, ele não se precipita, mas ele se antecipa. Então assim, Deus está trabalhando antes da gente. Deus está agindo antes da gente. E nós reagimos às ações de Deus. Então é Deus que começa, né? Principia todas as coisas. Então é Deus que faz. Deus está fazendo antes de nós, apesar de nós, amados. Sem nós, inclusive. Agora a oração nos possibilita a participar disso, do que Deus está fazendo. Então a oração seria muito mais o privilégio de ter a sintonia, o discernimento, a sensibilidade de perceber o que Deus está fazendo, a sua mão se movimentando, e eu ter essa sensibilidade, essa percepção e esse discernimento e acompanhar a mão de Deus, ou seja, o que Deus está fazendo eu participo através da oração, né? E não é a minha oração que faz Deus fazer as coisas, porque se Deus dependesse da eficácia das nossas orações, dos acertos das nossas orações, né? Das intensificações da fé da nossa oração, inclusive, Deus estava perdido, amado. O reino de Deus estava falido. Me lembro de uma ocasião onde um rapaz, ele não tinha fé nenhuma, né? Ou pelo menos tinha uma fé bem complicada, que ele disse, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Quer dizer, eu acho então que ele não tinha fé, né? Ele não disse ajuda a minha pequena fé. Ele tinha uma incredulidade, né? Ele disse, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E aí Jesus foi lá e, apesar da sua incredulidade, ele ainda operou, porque isso vem de Deus, né? A ação, o princípio, ele é o autor e é o consumador da nossa fé, da nossa salvação, da nossa espiritualidade. Se nós oramos, amados, é porque antes o Espírito, ele gerou em nós essa possibilidade, essa vontade, esse ímpeto de orar. Então isso não parte de nós, né? A inclinação para orar, para buscar Deus, isso é o Espírito de Deus. Então é sempre Deus que age, é sempre Deus que está fazendo. E nós, pela oração, temos o privilégio de participar daquilo que a Trindade está realizando. Então a gente precisa desconstruir muitas vezes isso que nós ouvimos, né, que a oração ela é mais uma ferramenta para conseguir coisas de Deus. É claro que eu falando assim, muitos não vão, que isso, a gente não age assim, a gente não ora, nossa motivação não é essa, né? Porque eu falando dessa forma explícita, aí causa um choque. Mas muitas vezes a gente percebe isso na vida, na prática. As palavras, inclusive, nos sentimentos e nos pensamentos, né? Ainda que não seja tão claro como eu estou declarando, mas isso a gente percebe muitas vezes. Vou dar um exemplo. Alguns irmãos, a gente conversa aí ao longo da vida, né? Dessas 2 décadas e pouco aí que a gente está nesse contexto aí, né, de igreja, e a gente percebe, fala, mas calma aí, você parou de orar por tal coisa? Por que parou de orar? Fala, porque, sei lá, desanimei, porque não aconteceu, porque Deus não fez, porque então parou de orar. Eu falei, mas calma aí, então a tua motivação em orar a Deus é porque alguma expectativa foi lançada diante da oração, diante de Deus, para que Deus fizesse alguma coisa. Como ele não fez, criou a frustração, ele deixou de orar. Então, o motivo da oração era o objeto a ser alcançado, era o sufoco a ser aliviado, era a bênção a ser alcançada, e não era o próprio Deus no relacionamento. Vocês estão percebendo, amados? Como muitas vezes nós construímos uma ideia, né, de oração que não é bíblica. E aí eu falei na aula passada, inclusive, sobre essa questão de que as nossas orações não mudam o que Deus já ia fazer. Não muda.
né? E um texto muito citado, que eu dei o exemplo, é aquele de Moisés, lá no Antigo Testamento, né? Que Deus ia trazer o juízo sobre o povo. Moisés intercede, que é um aspecto da oração, né? A intercessão. E aí Deus, ao invés de trazer o juízo, ele então traz a misericórdia. Mas não é que Deus muda, é que Deus opera nessa dinâmica. A dinâmica de Deus operar é isso. O homem, né? Que ele está sujeito ao juízo de Deus pela desobediência. Então Deus, ele exerce a sua justiça. Estou falando do Antigo Testamento, hein? Tá? A gente precisa também fazer essa separação aqui. Ia trazer o juízo, porque o homem, ele ofendeu a santidade de Deus. Só que pelo arrependimento, né? Essa intercessão de Moisés é uma intercessão que Jesus faz por nós. Né? Essa intercessão de pedir a misericórdia, a salvação na vida daqueles que estão sob o juízo de Deus. Porque todo ser humano está sob o juízo de Deus. Né? Merecem a punição eterna. Então Deus viria para trazer o juízo sobre a nação de Israel naquele momento. Moisés intercede, né? O Pai identifica o mesmo Espírito de Cristo em Moisés, nessa intercessão pedindo a misericórdia. Então, pelo arrependimento, aí Deus, ao invés de trazer o juízo, traz a misericórdia. Porque, inclusive, o próprio Jeremias, né, 18, vai trazer essa palavra, né, que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes que esse ímpio se arrependa, se converta, e Deus não venha trazer o juízo e sim a misericórdia. O Tiago diz, sim, pastor Johnny, só deixa eu completar a frase, você já entra aí, meu amado. Tiago diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então essa é uma dinâmica que a gente precisa entender. Diga, meu amado, abre o microfone aí, fale. Vamos lá. É o outro ícone, é isso. Agora é o do microfonezinho aí. Está cortado, está riscado. Vamos lá. Veja aí se acerta o... É embaixo, né? Está na tela embaixo. Clica na tela, não sei se está em celular. Clica na tela, aparece o ícone. Isso aí. Foi. Beleza. Moisés, eu posso dizer que Moisés foi no Velho Testamento, foi um representante, como se fosse um Cristo. Os irmãos estão ouvindo aí, né? Sim, os irmãos estão ouvindo, né? Charles, o Marciano ouviram aí o pastor, né? Ah, que ótimo. Sim, pastor. Deu para entender? Sim. Não, eu ouvi, claro. Uma espécie de Cristo, uma representação de Cristo no Velho Testamento para o Novo. Sim. Olha o que Moisés diz, né? Para a nação de Israel. Deus levantará um profeta semelhante a mim. Né? Então ouçam ele. Ele está se referindo ao próprio Cristo, ao Messias que viria. O Moisés é aquele que lidera a nação, né? Aquele que conduz a nação do Egito, da escravidão, para a Terra Prometida. Né? Moisés é aquele que de fato ele está disposto, inclusive, que ele disse em outra ocasião, né, intercessória, ele disse: Senhor, se o Senhor punir esse povo aí, risca também o meu nome do livro da vida. Olha só, né, que pastorzão. Esse é o pastor, né, disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. Olha só, é o que Cristo fez. Então ele a gente chama de tipologia, né? Ele é uma tipologia de Cristo nesse sentido. Então, isso aí para mim é bem claro mesmo, né? Moisés, ele mostra essas características. Então, olha só como que Deus se relacionou com Moisés, né? Porque ele viu em Moisés essas características que em Cristo havia. Essa disposição de se sacrificar pelo povo, esse amor e o zelo que Moisés tinha, não era pelo seu ministério, não era pela fama da sua denominação. Ele tinha zelo por Deus. Quando o povo sai do Egito, e Deus assim, olha só, amado, vamos prestar atenção aqui nesse fato histórico. Quando Deus disse assim: eu vou acabar com essa geração todinha, Moisés. Esse povo é rebelde demais. De você, a partir de você, eu vou fazer outra nação. Amados, se é um de nós, eu acredito que fala isso aí mesmo, Deus. Esse povo é tudo infiel, esse povo está dando trabalho demais, pode começar de mim, porque parece que foi o único que sobrou aqui. É a síndrome de Elias, né? Então, só sobrou eu sou fiel, só eu prego a verdade, só eu sou ungido, né? Essa síndrome de Elias. Se fosse nós, amados, nessa conversa, se Deus estivesse com a gente, ó, vou acabar com todo mundo, a partir de você eu vou fazer uma nova igreja, uma nova nação e tal. Só que Moisés, ele disse: não, Senhor. O que vão falar do teu nome? Porque vão falar que o Senhor tirou o povo lá do Egito e não teve condição para colocar na Terra Prometida.
Então, olha a motivação, amados, de Moisés, é o zelo por Deus, pelo nome de Deus. Né? Então a gente já vai observando aqui as motivações das orações, né? O que gera esses desejos, esses pedidos. Nada é para si próprio, para se promover, para se preservar. Então a gente precisa entender isso. E as nossas orações, basicamente, o que eu tenho observado é isso, amados, é para a gente se livrar dos sufocos, muitas vezes, né? São orações muitas vezes egoístas. E hoje eu ouvi um absurdo, mas um absurdo assim sem tamanho. Né? Minha esposa fez uma cirurgia hoje, estava com ela no hospital de manhã, e eu ouvindo, né? Então tem bastante crente em todo quanto é lugar, né? Graças a Deus. E aí uma irmã lá dizendo, mas olha que absurdo, não, mas é um absurdo sem tamanho, que não era para Deus orar pelo povo lá do Rio Grande do Sul, porque era uma espécie de juízo de Deus, porque no Rio Grande do Sul tem um índice muito grande de espiritismo, de satanismo, não, parece que não, mas algo assim, sabe? Ou seja, juízo de Deus aquilo lá, que não era para orar. Amado, se Jesus disse para a gente orar até pelos inimigos. Então percebe como as pessoas muitas vezes não compreendem esse fundamento da nossa espiritualidade, a oração, amados, não é? E aí é interessante, né, dando uma continuidade, que eu estou fazendo uma recapitulação até bem grande, mas só para a gente não perder o fio da meada, que eu comecei na semana passada. Opa, cadê que eu me perdi aqui? Tá pronto. A gente ora, nós oramos não para Deus saber nossas necessidades. Esse é o ponto que eu queria dar continuidade, né, na aula de hoje, tá? E aí o capítulo 6 de Mateus, verso 6, se vocês puderem me acompanhar aí no texto, eu acho interessante. O capítulo 6, inclusive, eu vou também fazer outra declaração aqui que eu penso, às vezes, gerar um pouco de desconstrução, né? Porque assim, são 3 disciplinas espirituais que Jesus ensina para nós nesse capítulo 6, que faz parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é onde contém todos os ensinos de Jesus, amados. O Sermão do Monte, olha que coisa interessante, hein? Tanto é que eu tenho um curso específico, onde um dos temas eu trato sobre o Sermão do Monte. Né? A gente estuda todos os 3 capítulos aqui. É 3 capítulos porque a gente organizou, mas a fala de Jesus é uma só, né? Do capítulo 5 até o 7, Jesus se assenta lá e fala para os seus discípulos e para o pessoal que estava lá também. Mas é um discurso só de Jesus. Nossa Bíblia organizou em 3 capítulos. 5, 6 e 7 Mateus, mas o discurso é um só. Não tem interrupções, nem foi um no dia, outro no outro não. E no Sermão do Monte contém todos os ensinos de Jesus. Todos, amado. Depois disso que Jesus fala, é a partir daqui. Tudo que os apóstolos, todo o resto do Novo Testamento, o que é ensinado é a partir daqui. Só para a gente entender, mas a importância desse Sermão do Monte. Aqui contém todos os ensinos éticos, princípios e valores do reino de Deus. Olha que texto que a gente tem aqui, né? E dentro então desse Sermão do Monte, no capítulo 6, Jesus fala de 3 disciplinas espirituais. 3 disciplinas espirituais. A primeira, e é a ordem mesmo que está no texto. A primeira é a oração, né? Quando a gente vê do verso 1 mesmo até o 13, tá? Se não me falha a memória, 1 ao 13, Jesus fala da oração. Inclusive, contém um modelo, né? Por assim, entre aspas, modelo de oração, que é o famoso Pai Nosso. Né? Só que aí o Pai Nosso vai do 6 ao 9, né? Se não me falha a memória, verso 6 ao 9. Mas do 1 até o 13 ele fala de oração. E ele fala que essa oração não pode ser a oração, a nossa vida de oração, ela não pode se basear na oração pública, tem que ser nos bastidores, entra no teu quarto, fecha lá a porta, ora o teu pai que está em oculto. Não que nós não devemos ter orações públicas, não é isso. Só que a ênfase da nossa vida de oração, amados, é nos bastidores. Né? Porque senão a gente corre o risco de ser como os fariseus, os hipócritas, que gostam de orar em público para mostrar que oram bonito e que oram bastante. Né? Não que não deva haver cultos públicos de oração, por exemplo, no coletivo. Não que nós não devamos fazer orações públicas, não é isso. Só que a base, a vida de oração não é no público, é no privado, amados. Então, a primeira disciplina é oração. Então, oração no privado é a base da nossa vida de oração. A nossa oração não pode ser repetitiva. Em que sentido? Que
a gente orando, pensando que a gente orando repetidas vezes, quanto mais a gente orar, isso é o que vai fazer com que Deus responda. Jesus diz aqui no texto, é só ler o texto, está muito claro lá. Jesus diz assim, não seja como os pagãos, que pensam que por orar muitos, repetidas vezes, vão ser ouvidos. Então eu até brinco, né? Falando assim, o crente bom ora pouco por aquilo que está apresentando. Não é que, quando a Bíblia diz assim, perseverar em oração, não é porque a gente deve pegar um objeto de desejo ou uma oração e ficar batendo naquela tecla. Não é isso, amados. A perseverar em oração é ter a vida de oração. Orar sem cessar é ter a vida de oração. Também não é 24 horas orando, né? Como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:18, se não me falha a memória. Mas o ponto é, isso aqui desconstrói muita coisa. Né? Não, você tem que perseverar, você tem que orar por aquilo, não desistir. Tá, eu posso perseverar até em algo que eu tenho convicção que aquilo é uma vontade de Deus. Porém, esse é o ponto aqui, tá? Esse é o ponto. Porém, a motivação de eu estar orando a respeito daquilo não é porque a minha perseverança é que fará com que Deus me responda. Porque senão, é isso que Jesus está dizendo aqui, não façam isso. Porque os pagãos, eles pensam, eles agem assim. Eles pensam que o fato deles orarem sobre aquilo repetidas vezes é que fará com que Deus responda. Não é, amado. O texto é muito claro. Então, assim, não usar de repetições vazias, não orar em público como sendo a base da oração, né? E ele vai falar, inclusive, que a oração tem princípios, que é a oração do Pai Nosso. Então, a primeira é a oração. A segunda, isso é disciplina no privado. A segunda é o jejum. Não, desculpa, eu inverti aqui, né? Eu falei que ia ser na ordem. A primeira, lá em verso 1 ao 4, é a contribuição financeira, a generosidade. Isso deve ser feito também no privado, amados. Tá certo? Aí Jesus fala que uma mão faz, a outra não saiba. Não faça tocar trombeta na praça daquilo que você faz. Então a contribuição financeira é no privado, a oração é no privado e o jejum é no privado. Aí lá no finalzinho, deve ser verso 15, 16, 17, alguma coisa assim, né? Lá no finalzinho lá do texto. Então, 3 disciplinas espirituais, tá? Então, contribuição financeira, generosidade, é pautado na generosidade. Nós poderíamos até falar sobre dízimo, mas nem vou entrar nesse mérito agora para não dar, né, pano para manga aqui. Mas vamos lá, a questão é generosidade. Como isso vai ser feito, se é com 10%, aí é outra história. A gente, outra ocasião, quem sabe, a gente aborda esse trem aí, né? Então, assim, generosidade, oração e jejum, amados. Isso tem que ser feito no privado. São disciplinas espirituais. Dentre elas, o que a gente está destacando é a oração. Tá? Deve ser feita dessa forma, né? Em relação com Deus. Então a gente não ora para que Deus saiba as nossas necessidades. Porque o verso 6 aqui diz, quando tu orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu pai que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então Deus sabe muito bem as nossas necessidades. Nós não oramos para que Deus saiba, né? Nós não oramos para que Deus nos socorra. A motivação não é essa. Embora essas coisas acontecem, Deus nos socorre na oração. Só que se Deus não nos socorrer, aí a pergunta que eu faço é a seguinte: se Deus não respondesse às minhas orações, eu desistiria de orar? Eu pararia de orar? Se eu passar 40 anos da minha vida, já estou 25, né? Então daqui uns 15 vai se completar isso. Se eu passar 40 anos da minha vida orando a Deus e Deus não me respondesse nenhuma dessas orações durante os 40 anos, já valeria a pena, porque eu passaria 40 anos na presença de Deus. Estão compreendendo, queridos? Como a gente precisa lidar com a oração, né? Nessa disposição. Então, se é assim, a motivação é orar porque Deus vai me socorrer, porque eu não consigo fazer aquilo e recorro a quem pode, então a gente está confundindo, né, a oração como mecanismo de alcançar coisas de Deus e não uma ferramenta para nós ou um canal para nós nos relacionarmos com o próprio Deus. Aí o Abraão, parecido com a gente, Abraão muito parecido com a gente, ele foi orar a Deus e disse: Senhor, o que o Senhor há de me dar, hein? Porque eu sou velho, Sarinha também aí já passou o costume das mulheres, e eu só tenho esse sujeito aqui que é o Damasceno Eliezer, não tenho filho, o que você vai me dar? Parecido com a gente, né? Então vai pedir lá o que pensa que precisa e tal. E aí Deus responde para ele, fala: Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão.
Olha o que Deus responde. Eu sou a tua proteção e eu sou a tua maior recompensa. Né? Grandíssimo, é o superlativo, né? Grandíssimo galardão. Eu sou a tua maior recompensa. Então Deus está mostrando, não é o Isaac, não é o desejo do teu coração. Embora fosse lícito, amados. Embora não era errado em si, moralmente, eticamente, não era errado desejar um filho, por exemplo. Né? Não tinha erro em si. Só que Deus estava corrigindo a intenção de Abraão. Ele estava corrigindo a rota do coração de Abraão, desejando um filho através da oração. E Deus ensinou, primeira coisa, eu sou a tua recompensa. Porque se Deus, como recompensa para nós, não for suficiente, nada do que Deus responda através das nossas orações vai preencher nosso vácuo na alma. Porque se tem uma coisa que crente nunca cansa, amados, é de receber bênção. Eu nunca vi ninguém orando, não, Senhor, tá demais, bênção aí, passa para outro, chega, é muita bênção e tal. Um dia eu falei pro irmão, e aí, meu irmão, tudo bem? Ele falou assim para mim, André, muita bênção para pouca prova. Eu falei, meu Deus do céu. Eita, Jesus amado. Eu falei, ele não, quase que eu falo assim, pai, perdoa, porque ele não sabe o que fala. Mas nunca vi, amados, assim, não, Senhor, eu não quero mais bênção, não, passa para outro. Não, amados, nós somos existencialmente esses sanguessugas, né, de bênção. Então, sempre que alguma coisa acontece na minha vida porque de fato foi preenchido um desejo da minha alma, Deus abençoou de alguma forma, eu sempre vou desejar outra coisa. É como uma droga, que ela satisfaz. É pesado às vezes essas comparações que eu faço, mas infelizmente é o que eu acho como comparação. Né? Ela satisfaz, te dá um prazer, uma alegria, uma satisfação, um senso de realização, um bem-estar momentâneo, que é a bênção. Uma cura, uma porta de emprego, uma providência financeira, enfim, qualquer bênção. E nós estamos falando de bênção, de coisas legítimas. Só que elas têm prazo de validade, irmãos. Porque a nossa alma vai ansiar por outra coisa. Nós somos assim, não tem jeito. Nós somos assim. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque senão a gente vira esse fominha da bênção e a gente perde o objetivo que é a relação com Deus na oração. Né? Então assim, eu até não sei se eu falei na aula passada, amados, mas eu geralmente nessa matéria, nesse assunto, eu conto uma pequena ilustração, né, para a gente pensar um pouco mais. Por exemplo, se a gente fosse diante de Deus, fosse nos dado 15 minutos, pense nisso aqui, 15 minutos, o anjo chegaria com a senha, falou, tua senha é essa, você vai ter 15 minutos diante de Deus, assim, face a face, vai entrar no escritório de Jeová, sentar na cadeira dele, de frente dele, 15 minutos, te dou uma senha, te dou um caderninho e uma caneta, porque assim, amados, 15 minutos diante do Criador, tete a tete, face a face, eu não posso sair de lá sem, imagina, eu saí de lá e esqueci de falar alguma coisa para Deus, aí já era. Imagina, não pode correr esse risco. O que a maioria de nós faria? Anotaria tudo na agenda, né? Para quando estivesse diante de Deus, a gente lembrar aqui, não esquecer. Senhor, é isso. Não seria isso, amados? Possivelmente que nós faríamos? Eu penso que sim. A gente ia anotar tudo ali, para a gente não esquecer de falar com Deus. Porque se eu sair dali com a oportunidade única na vida, de 15 minutos com Deus, assim, e eu esquecer, seria uma frustração muito grande. Então a maioria de nós, eu penso, que escreveríamos para não esquecer e falar para Deus. Só que nós deveríamos fazer o seguinte, entrarmos no escritório de Jeová, sentarmos lá com a caderneta na mão e a caneta aqui, Para quê? Para ouvir Deus falar o que Ele tem para falar e eu anotar, porque eu não posso esquecer jamais o que Deus tem de orientação para a minha vida. Então as nossas orações têm sido o quê? Pedidos para Deus. Para manifestar os nossos sentimentos, nossas carências, né? Nossas necessidades. Então nós falamos. Só que a oração é para ouvirmos a orientação de Deus, o conselho de Deus. Ouvimos o Espírito Santo. Poucos de nós, amados, temos a condição de ficarmos 1 hora em silêncio, ouvindo o Espírito Santo, buscarmos a sintonia, a sensibilidade. Eu penso que nós devemos orar, em que sentido, amados? Senhor, me dá ouvidos aguçados para discernir o timbre da Tua voz, para que, ao ouvindo, possa ser guiado por ela,
porque o teu projeto é infinitamente melhor do que o meu. Eu não estou aqui para mostrar ou para falar para o Senhor qual é o meu projeto, o meu desejo, o meu plano de vida e pedir recursos para o Senhor. Eu estou aqui para saber qual é o teu plano para a minha vida, o projeto que o Senhor tem para a minha vida, e que o Senhor me dê recursos para que eu cumpra isso aqui na terra. Vocês perceberam a inversão, meus amados? Não é? Então, faz sentido, irmãos, que eu estou falando aqui para vocês? Para mim, com certeza, né? E não é uma desconstrução, pastor Johnny? Sim. Geralmente, quando a gente... igual, por exemplo, você está falando aqui da oração, eu já ouvi muita gente falar, dizer o seguinte: quando a gente for orar, né, apesar desse contexto ali, realmente, como você falou ali, eu já ouvi muita gente dizendo o seguinte: quando a gente for orar, nós devemos, primeiramente, agradecer a Deus, como está dizendo o texto. Lá, primeiro a gente agradece, né? Tipo você disse na semana passada: bajula Deus. Isso, dá uma maciada, né? Dá uma maciada, né? E depois a gente começa a fazer as nossas petições, como se Deus já não soubesse do nosso caráter, né? Vamos colocar assim. E outra fala também que eu achei interessante, que agora foi o que você acabou de falar aí agora, que nós deveríamos ouvir mais Deus do que falar. A gente fala demais. Exato. E eu penso que deveríamos fazer isso, né? O pastor Charles deu até um glória aqui, ó. Ele não deu um glória no microfone, mas deu um glória aqui, digitando. Eita glória. Mas é isso, amado. Então, eu penso que a gente deve, repensar... pastor Charles aqui. A gente deve repensar essa nossa prática, esse nosso hábito, esse nosso relacionamento com Deus através da oração. É claro que estamos na presença de Deus. Se estamos na presença de Deus, nós vamos compartilhar o nosso coração, a gente vai segredar o nosso coração no sentido de expor o nosso coração, né? Como eu falei na semana passada, só o fato de eu falar alguma coisa aqui já é terapêutico, estamos diante de Deus. Só que as motivações que eu penso que devem ser, corrigidas, as motivações que elas devem ser identificadas, o que está nos levando ali a orar a Deus. A nossa preocupação é ouvirmos Deus e os seus projetos, ou a nossa preocupação na oração é buscar em Deus recurso para fazer aquilo que a gente está projetando? Porque, amado, sinceramente, eu dou graças a Deus por muitas orações que Ele não me respondeu. Porque se Ele tivesse respondido ao longo desse tempo que eu estou orando algumas orações, eu estava perdido, amados. Meia dúzia tinha morrido. Não estava nem aqui mais. Não estava aqui, meia dúzia tinha morrido, um monte de coisa ia dar errado. Por quê, amados? A gente tem essa visão limitada da vida, da existência, a gente não enxerga um palmo na frente do nosso nariz, existencialmente falando. Então a gente vê o sufoco, a situação, nós temos nossas visões e a gente ora a Deus a partir disso, né? Mas aí Deus, como Ele é soberano, Ele simplesmente não nos responde um bocado de coisa. Aí tem alguns irmãos tão preocupados. Uma coisa que eu observo, isso é assim, invariavelmente, não pode ser numa sala de aula, pode ser numa igreja, pode ser onde for. Quando a gente fala assim: ô irmão, alguém pode orar a Deus? Aí o povo fica desconfiado, né? Ninguém quer orar a Deus, né? Ainda mais se tem um pastor presente, um professor, porque tem essa ideia, né? Não, a gente vai orar errado, né? Então... Aí eu já falo: irmão, ora de qualquer jeito que você orar aí. Porque, na verdade, da forma que você orar, vai ser errado mesmo. Então, assim, tem um diapasã, né, pastor Johnny? Sempre confundo diapasã. Entre nós, amados, e o céu. Então sai tudo desafinado aqui. Mas chega lá, ó, passa pelo diapasã de Deus aí, e o Espírito Santo, né, que faz isso, afina tudo. A Bíblia não diz isso? Ninguém sabe orar como convém. Mas o Espírito é que intercede por nós com esses gemidos que não podem ser expressados, inexprimíveis. Então, amados, quando eu digo orar de qualquer jeito, lógico que é uma brincadeira, né? No sentido que não é o acerto da minha fala, não é a forma de eu falar. Inclusive, essa forma formal. Um dia eu ouvi um irmão orando: ó, amantíssimo Deus, eterno Pai, glorioso El Shaddai, aquela coisa toda. Eu falei: meu Deus do céu, que trem é esse? Não é, mano? E aí vem Jesus dizendo assim: Pai nosso. Aquilo foi uma revolução, não é? Aquilo foi uma revolução. Para os judeus, aquilo foi uma revolução. Ninguém nunca, em toda a história, amados, tinha se referido a Deus como Pai.
Era El Shaddai, El Elyon, né? Adonai, né? Enfim, esses títulos, esses termos que atribuíam a Deus. Mas quando os discípulos, porque os discípulos que pediram para Jesus ensinar, se não me falha a memória, não está no Sermão do Monte, no capítulo em Mateus, tá? Isso vai estar lá em Lucas, me parece que é o capítulo 11, verso 1, que são os discípulos que chegam até Jesus e falam: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou seus discípulos, porque cada mestre tinha a sua oração, e a sua oração resumia a cosmovisão dele a respeito de todos os seus ensinos. É por isso que a oração do Pai Nosso, ela contém princípios. Não é algo a ser repetido literalmente, né? Pai Nosso está no céu, santificado, aquela coisa toda. Se quiser, eu acho que também não tem problema, no sentido até meio pedagógico. Mas não é para Jesus não fala aquilo, não traz ali, né, toda aquela oração daquela forma, como sendo algo para ser repetido literalmente. Mas ali tem princípios a serem seguidos e observados. Aí sim. Mas aí os discípulos perguntam, pedem para Jesus, e aí Jesus ensina. E aí Jesus começa: Pai Nosso que estais no céu. Então essa é uma revolução muito grande. O Pai, essa relação informal, não é desrespeitosa, amado. Não tem irreverência nisso. É só essa relação que Jesus sempre ele procurou ensinar para os seus discípulos. E dos 12, 11 não entendiam isso. A gente percebe isso na ceia, na última ceia lá, está lá em João, o Evangelho de João, que Jesus está na ceia assim, com 12 discípulos, 11 estão aos seus pés. 11. Só um está reclinado sobre o seu peito aqui, ó. João entendeu qual era essa relação. E Jesus disse: eu não chamo, vocês me chamam de Senhor, e fazem bem, porque eu sou mesmo. Só que eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe tudo quanto faz o seu Senhor. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque o amigo é segredado as intenções do coração. Então, na oração, a gente precisa entender isso, amado. Essa relação com Deus é isso. Gira em torno disso. Tá certo? Tem que derivar disso, dessa relação com Deus. Não é para que Deus saiba, não é para que Deus faça, é porque nós queremos, de fato, eu até coloquei aqui, ó, oramos não para que Deus saiba nossas necessidades, mas para que a nossa dependência dele aumente, nossa confiança nele aumente, como também nosso amor e relação cresça e se aprofunde. É isso. A oração também nos permite fazer parte de uma história maior do que a nossa, e com significado eterno. Isso aqui eu acho interessantíssimo. Então nós não oramos apenas pelas questões da nossa vida, em nosso redor, próximo. Nós estamos participando de uma história maior do que a nossa. A oração nos possibilita isso, amados. Essa intercessão. Quando Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo 2:1, se não me falha a memória, ele disse assim: orai por todos aqueles que estão em eminência, né? Orai pelas autoridades. Então, assim, interceda. Enfim, essa possibilidade de participar de uma história além de nós, indivíduo. A oração permite isso. A gente cresce, se aprofunda, né, nessa relação, nesse amor, nessa dependência de Deus, amados. Isso é muito interessante, que a pedagogia da oração faz isso. A oração não deve ser um meio de satisfazer nossos desejos. O Tiago, capítulo 4, verso 3, o Tiago diz o seguinte: vocês oram e não recebem. Por quê? Porque pedem mal, primeiro. Ele não diz que pede errado, eles pedem mal, né? Porque errado e certo a gente já aprendeu que não vai mesmo. Então, a gente, quer dizer, errado sim, a gente só perde errado. Quando acerta uma na veia, é porque o Espírito Santo conseguiu, assim, sabe, sintonizar o nosso coração, mano. Não é porque a gente que acertou, não, né? Por nós mesmos. Se a gente não sabe orar como convém, então quando a gente acerta alguma coisa... e tem mais um negócio interessante, eu vou falando aqui, me lembrei de um texto de 1 João, primeira carta, tá? Não é Evangelho, é primeira carta de João, capítulo 5, verso 14, se não me falha a memória. 1 João 5 e 14. Antes de anotar, confirma aí, porque eu estou puxando a memória aqui. E diz assim: esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, olha só. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. João, o Evangelho, capítulo 5. Agora não vou me lembrar o versículo exatamente, mas está lá no capítulo 15, né? Desculpa. Evangelho de João, capítulo 15. Não me lembro o versículo, deve ser 6, 7, 8, alguma coisa assim. Jesus vai dizer assim: olha, aquilo que vocês pedirem será feito.
Se pedir em meu nome, será feito. Tudo que vocês pedirem em meu nome, será feito. Eu falo, André, calma aí. Então, tudo que eu pedir em nome de Jesus, então ele vai me responder? Não, depende do que a gente está pensando. Tudo que nós pedimos. Não é tudo que nós pedimos, tá? Obrigado, pastor. Avisando aqui que falta 15 minutinhos, mas a gente faz uma segunda chamada. Nós vamos para a segunda aula aqui hoje, viu? Se vocês aguentarem, né? Então, olha só. Voltando, João capítulo 15. Né? Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, ele disse, será feito, será ouvido, será realizado. A gente precisa entender o que é pedir em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus não é usar o nome de Jesus como uma varinha de condão, sabe? Uma lâmpada do Aladim. Ah, não vou, no final tem que pôr o nome de Jesus, porque aí dá certo. Não, não é isso, amado. Pedir em nome de Jesus é pedir aquilo que Jesus autoriza. Aquilo que também ele, né, pediria quando ele estava orando, por exemplo, que ele já mostrou para nós aí na sua vida, no seu ministério, como ele orava ao Pai. Então a gente precisa imitar Jesus nisso. Então pedir em nome de Jesus é aquilo que Jesus autoriza. É a vontade de Jesus. Então será feito tudo aquilo que é vontade de Jesus, que é vontade de Deus. Então a gente precisa tomar o cuidado e pedir sempre, Senhor, que eu possa estar sintonizado com a tua vontade. Lembra quando Jesus estava num sufoco, amados? Um sufoco, talvez o pior sufoco da sua vida, que era diante da cruz. E aí Jesus nos ensina algo muito interessante. Jesus, como ser humano que de fato foi, também, ele expressa o seu desejo. Qual era o desejo? De não passar por aquele trem não, amados. Ela queria ser um negócio assim, horrível. E ele, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice aí. Se for possível, Senhor, abre uma porta de emprego. Se for possível, me cura dessa enfermidade. Se for possível, interrompe essa perseguição. Se for possível, me tira desse perrengue aqui. Se for possível, Senhor. Então ele expressou o seu desejo humano natural, amados, que é de não sofrer. Nós não somos masoquistas. A gente não acha prazer no sofrimento pelo sofrimento. Ninguém quer sofrer, está tudo certo. Jesus mostrou aqui o seu lado humano, saudável, de Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Agora, olha o que ele nos ensina logo após essa fala. Todavia, seja feita a tua vontade. Eu penso que no final de toda oração a gente deveria usar essa frase de Jesus. A gente pode expressar, Senhor, eu queria isso, Senhor, eu desejo isso, né? Nessas nossas limitações a gente vai expressando as nossas vontades, desejos, muitos deles não são errados em si. A gente não está falando de certo e errado, amado. A gente está falando do que é bom e do que é mal. São categorias diferentes, né? Ó, a gente sempre se preocupa, nós cristãos, a gente se preocupa, isso é certo ou errado? Eu penso que se a gente usar esses parâmetros de certo e errado, muitas vezes a gente vai pecar muito. A gente vai partir por uma religiosidade, por moralismo. A gente tem que perguntar, isso é bom ou isso é ruim? É bom ou é mal? Eu penso que esses critérios de bom e mal, dificilmente nós vamos errar. Porque nós vamos buscar o que é bom. E o que é bom, amados, vem de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. Todo dom perfeito vem de Deus. Pastor Johnny, o senhor queria falar alguma coisa, amado? Levantou aí, fez um sinalzinho? Só complementar o que você falou aí, lá de Mateus capítulo 6, na questão da oração. Uhum. Inclusive ele fala exatamente o que você falou aí, né? Seja feita a tua vontade. Sim. Tá lá exatamente na oração lá, inclusive. Exato. Você falou. Essa busca de saber a vontade de Deus, né? E é um desafio, né? É um desafio, porque nós pensamos que sabemos qual é a vontade de Deus, né? Aí eu fico pensando assim, amados, é uma coisa... Tá, pastor Charles, deixa eu só completar aqui que o senhor já entra aí, tá? Eu fico pensando assim, ó, dois crentes jogando bola, né? De lado oposto, claro. Aí os dois olham pela vitória. E aí, amados? Sempre vai dar empate esse trem aí. Dois crentes jogando, vai dar empate. Porque se Deus for responder a oração de cada um... brincadeiras à parte. Pastor Charles, pode falar, amado. Abre o microfone. Então, tá ouvindo? Sim, tô ouvindo. Eu acho que foi essa semana, nós estávamos na escola dominical, e alguém perguntou para nós lá na escola como que orava. Aí eu tenho um livro de muitos anos que eu li ele, dizia que aprender a orar tem que ir orando. Então não tem um critério, você tem que começar orando, mesmo que seja simples, mesmo que seja
pouco, mas você tem que começar a iniciar, porque não vem como um manual de instrução. Sim, não tem. Então, a gente vê também que a gente está focado no trabalho de oração aqui na igreja, e muitas pessoas esperam o outro fazer isso. A pessoa também tem que se iniciar, né, se colocar na dispensação do reino e começar a fazer também, porque Deus, ele movimenta conforme a nossa fé, nossa disposição de fazer. Então, só ficar esperando o líder, o pastor orar, o irmão começar a fazer, talvez ele não vai começar a desenvolver o seu crescimento espiritual através da oração. Pastor Charles, eu penso que muitas vezes muitos irmãos, eles ou se acomodam ou pensam, porque o que está na cabeça de muitos? A oração de alguns é mais eficaz do que outros, né? Principalmente o líder. Né? Tanto é que os irmãos têm esse mau hábito e nós precisamos desconstruir isso. Nós, líderes, é que precisamos ir lá e corrigir isso. Porque o povo muitas vezes não tem essa noção, então cabe a nós, se nós temos um pouco mais de entendimento, cabe a nós corrigir essas coisas. Quando as pessoas vêm pensando que a nossa oração é mais poderosa do que a dela. É claro que nós devemos partilhar, né, as necessidades uns com os outros, nós devemos orar uns pelos outros, a Bíblia ensina tudo isso. Só que a cabeça de muitos dos nossos irmãos não, a oração do pastor, a oração do profeta, a oração do fulano, quando ele ora, Deus responde. Isso é um erro, a gente precisa corrigir isso, amados. A eficácia da oração está no nome de Cristo, no sacrifício de Cristo, e não no indivíduo. A minha oração não tem mais poder do que um novo convertido, do que um irmão que está até em pecado, mas buscando a restauração de Deus. A minha oração, ela não é mais poderosa do que a oração de, como eu falei, de um jovenzinho, né? Enfim, né? Esses que muitas vezes a gente julga ser menos espirituais, ou, né? A gente tem essas loucuras nossas, né? A gente é doido e vai criando essas estruturas nossas endoidadas, né? Que tem gente mais espiritual e menos espiritual. Quem é espiritual é espiritual. E a nossa espiritualidade é baseada no sacrifício de Cristo. Na obra de Jesus na cruz do Calvário. Ele é que nos possibilita essa entrada no santuário eterno. É o sangue de Cristo que nos abriu o caminho. É o sumo sacerdote que intercede por nós. Falando em sumo sacerdote, intercessões, todos os cristãos, sem exceção, amados, novos convertidos, gente que tem ainda muita coisa para tratar na sua vida, no caráter e tudo mais, pastorzão, pregador, professor, sei lá quem mais, todos sem exceção, têm o mesmo acesso a Deus, o mesmíssimo acesso a Deus. O mesmo, amado. Não tem diferença nenhuma. Tem 20 anos, 50 anos que eu estou nessa estrada aqui e tal. Quem está chegando agora, mesmo acesso. Muda, mano. É o mesmo acesso, porque o véu foi rasgado diante de todos. O sangue de Cristo é que pavimentou o caminho de todos a Deus. Não tem lugar mais, lembra que eu falei na aula passada? Não tem lugar mais que é mais santo do que o outro. Não é o monte que é mais santo, não é o altar da igreja que é mais santo. Não, amados, não tem lugar santo. Todos os lugares agora são lugares propícios para nós orarmos a Deus. Eu posso ter uma preferência porque de repente um lugar mais afastado é mais tranquilo. Menos barulho, menos agitação, me distraio menos, tudo bem. Se for por aí, tá tudo certo. Agora, essa ideia que tem lugares que são mais propícios à oração, mais eficazes, melhor dizendo, à oração, isso é um erro. Isso é mais uma ideia do Antigo Testamento, né? Que você tinha o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. A gente faz isso nessa estrutura dentro de igreja, né? Você tem o altar é um lugar santo. Inclusive, não é todo mundo que pode subir lá. É só uns ungidos. Então essa ideia não é bíblica neotestamentária, ela é uma ideia do Antigo Testamento. A gente precisa corrigir tudo isso, porque isso vai construindo outras coisas, né? Não são coisas isoladas, é uma construção que se tem de um entendimento. Então se a gente não entender isso aqui, é possível que a gente não consiga nem corrigir a outra ponta lá do outro lado. Então essa questão de lugar santo, de gente santa, hoje não temos um sacerdote. O Evangelho não é uma proposta de um sacerdote sobre muitos. Isso era Antigo Testamento. O texto de Pedro, por exemplo, capítulo 2, verso 9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real. Pedro está falando para o povão, para a galera, mas, tá certo? Para os dispersos, para as tribos dispersas, para todos. Vocês são um reino de sacerdotes. Né? João, lá em Apocalipse 1:6 ou 1:7, deve ser 1:6, vai dizer também que Deus nos fez reis e sacerdotes. Então, o sacerdócio universal, inclusive,
né? É uma ênfase da Reforma Protestante, onde a Igreja Católica manipulava, melhor dizendo, não é manipulava, patenteava, né, a espiritualidade num sacerdote. O resto era resto. O sacerdote e tinha um sacerdote sobre o povo, e tinha um sacerdote dos sacerdotes, que era o sumo sacerdote, que era o pontífice, o Papa. Até hoje é assim no catolicismo. E aí a Reforma Protestante, Martinho Lutero, veio construindo isso. Falou, não, o sacerdócio é universal. Então todos são sacerdotes, né? Todos, homem e mulher, inclusive, porque a gente também tem uma fala dentro das nossas igrejas que a gente precisa repensar. Não, o homem é o sacerdote do lar. Pô, em que sentido que a gente está abordando isso? Ele é um líder? Tá, mas ele é aquele que, na oração ou na liderança espiritual, em relação à mulher, ele é superior? Penso que não, porque Jesus, né, em Jesus, melhor dizendo, Paulo escreve isso em Gálatas 3:28, em Jesus não há macho nem fêmea. Todos são um em Cristo. A liderança do marido é bíblico, em outro sentido, né? Mas a eficácia do homem e da mulher na oração é a mesmíssima. Não há diferença. Então, quando a gente fala que o homem é o sacerdote do lar, o que a gente está trazendo? A gente precisa conversar. Aí é outra história, a gente poderia falar e o que isso traz, essa frase traz, né? Então, o homem que deve, a oração do homem, ela é mais eficaz, ela é mais poderosa. Aí a gente precisa retrabalhar isso, né? Porque a oração da mulher e do homem tanto faz. Não tem mais essa estrutura. Então não tem estrutura litúrgica, não tem estrutura de dia, né? Então não é um dia, que era o sábado antes, era um lugar que era o templo, era o templo de Jerusalém, inclusive, que o povo estava lá cativo na Babilônia, eles tinham que orar voltado para Jerusalém, amados. Né? Percebam, amados, como isso tudo, ele teve uma alteração, porque a nova aliança propõe coisas mais excelentes. Meu Deus do céu, se nós parássemos para pensar, quando Jesus veio, e Marcos registra lá no capítulo 1, deve ser verso 14, alguma coisa assim, 14 e 15, Jesus veio dizendo assim, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus diz o reino de Deus está próximo, não é cronologicamente próximo, não é que está por vir, não é que está chegando, não é que está aí, não é que está próximo porque está bem pertinho, no sentido de cronologia, de tempo. Quando Jesus diz que o reino de Deus está próximo, ele fala de proximidade de relação, amados. Proximidade de relação. Está acessível. Quando Jesus diz que o reino de Deus está próximo, ele está acessível, porque não era assim. O reino de Deus estava longe, você tinha que ter rituais, cerimônia, o dia sagrado, o cidadão sagrado, tudo tinha que ter tudo assim, sabe, amados? Como manda o figurino. Quando Jesus vem, ele diz, não, todo mundo agora tem acesso. Isso é uma revolução, todo mundo tem acesso. Você não tem mais a hierarquia opressora de líderes que as pessoas precisam recorrer a ele. Sem ele o povo está frito, amados. Para não falar outra palavra, né? Eu ia usar uma palavra mais acadêmica, está lascado. Tá certo? Então não, a gente precisa retrabalhar essa ideia. O líder ele tem o seu papel de orientar, de aconselhar, de ensinar, tem. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa mística, essa idolatria que é o coração humano, é fábrica de ídolos. Se a gente não corrigir isso, aí assim, isso massageia o ego, né? Isso massageia o ego, mano. Então, os líderes que não compreendem, não trabalham esse ego, isso massageia o ego. Não, eu sou homem de Deus mesmo, Deus me usa, e Deus fala e tal. E a gente vai nessa loucura aí, sendo enganado pelo nosso próprio ego, tá? Vamos lá. Bom, então a respeito da oração, né, para tentar amarrar as pontinhas aí, embora eu sei que às vezes ficam outras pontas soltas, né? Mas é só para a gente tentar aqui concluir a questão da oração. Então a gente não deve orar, né, para satisfazer os nossos desejos. Porque, eu comecei o versículo e não acabei e aí fui por outros caminhos. Mas o Tiago capítulo 4, verso 3, ele diz, né, vocês oram e não recebem porque pedem mal. Pedem para gastar nos seus desejos, nas disputas que vocês têm. Então é por isso que Deus muitas vezes não responde tantas orações nossas, porque tem essas motivações, né? Pedimos mal, pedimos para satisfazer os nossos desejos, pedimos muitas vezes nas guerras que nós entramos, né? O Tiago vai falar isso, capítulo 4, verso 3, e aí a gente precisa ter muito cuidado. Então assim, a gente deve pedir segundo a vontade de Deus, porque só assim, Deus só ouve a oração que é segundo a sua vontade. 1 João 5,14. Se pedimos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu falei lá do João, é 15,7, tá? João 15,7, quando nós pedimos segundo a vontade de Deus, nós seremos ouvidos, porque as palavras de Deus estão em nós.
As palavras de Cristo estão em nós. Então, quando nós oramos as palavras de Cristo, a vontade de Cristo, aí vai ser feito mesmo, né? Então, Jesus, ele orou, expressando aquele desejo de não sofrer, como eu falei, a crucificação, mas ele desejou, no final de tudo, a vontade do Pai, porque ele disse, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é a melhor. Então, seja feito segundo a tua vontade. Eu penso que, no final de todas as orações, a gente pode falar o que for, mas no final, a gente deveria falar, Senhor, mas seja feita segundo a tua vontade. Né? Então a gente expressa a nossa, porque é um relacionamento. Deus permite que a gente fale um monte de bobagem e Deus nem... Né? Eu acho interessante assim, a gente vê na Bíblia, mano, tem essa questão, não, tem que ensinar a orar, como o pastor Charles falou aqui, né, o pastor Jones também, a gente tem essa loucura de, não, tem que ensinar a orar, e ora assim, ora assado, esse e tal, e assim, a gente vê, muitas vezes, os caras orando umas loucuras tão grandes, mano, né, falando para Deus umas bobagens tão grandes, e Deus assim simplesmente ignora. Deus não vai lá e corrige, você está orando errado aí, meu filho. Você não tá entendendo aí qual que é a situação, não é essa. Não, Deus ouve aquela besteira maior do mundo, simplesmente ignora e ele responde o que ele tem que responder. Jesus fez isso muitas vezes, né? Quando iam para Jesus perguntar algumas coisas, Senhor, isso e isso. Jesus simplesmente ignorava, eu acho fantástico isso em Jesus. Ignorava assim o que a pessoa falava e Jesus ia falar o que ele tinha para falar. Nem perdia tempo em responder aquela bobagem. Eu observo isso em Jesus, assim, eu acho fantástico isso. Não tem tempo para perder, sabe? Ele falou essa bobagem, considera isso aqui. Eu considero a tua infantilidade, a tua imaturidade, porque é igual o pai, amados. O pai, muitas vezes, o filho pede umas coisas que não tem nada a ver. O pai ignora e fala, não, é isso aqui, ó. Não, pai, mas eu quero isso. É isso, Tom, tô te dando isso aqui. Você vai dando um prato de arroz e feijão e o menino quer o doce. Aí esquece aqui, é isso aqui. Come isso aqui, meu filho. Não, não, come isso aqui, meu filho. Não, come isso aqui, meu filho. Então, assim, é mais ou menos nessa ideia, né? E aí, Deus permite, amados, que a gente fale um bocado de coisa. Não nos repreende, porque Ele considera, Ele sabe da nossa finitude, limitação. Ele conhece os nossos pecados. E Ele simplesmente só responde aquilo que é vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Eu não quero jamais que Deus responda a uma única oração minha, que não seja a vontade dEle. Ainda que o meu desejo seja satisfeito. Isso é possível? Eu penso que sim. A gente tem uma história na Bíblia, e os Salmos registram essa história. Se vocês me pedirem depois, que eu não lembro agora de memória, tá? Mas aí eu procuro aqui e eu passo para vocês lá a referência, mas é um salmo. E o salmo fala a respeito daquele período que o povo estava no deserto, o povo estava insatisfeito com a comida que Deus estava mandando, e o povo disse assim, a gente quer carne, a gente quer essa picanha que prometeram e não veio até hoje. Mas, deixa eu até tomar um gole d'água aqui agora, viu? Cuidado com arroz agora. Deixa eu tomar até um golinho aqui. Então assim, a gente quer carne, a gente quer carne, a gente quer carne, esse maná aí tá sem graça. Né, e tal. E a Bíblia vai dizer que Deus, vocês querem carne, é o que vocês estão pedindo, é o desejo do coração de vocês, então eu vou dar carne para vocês. E como exceção, Deus responde um desejo, uma oração, um pedido daquele povo. Só que o Salmo, amados, o Salmo fala o seguinte, Deus satisfez o desejo da sua alma, só que ela definhou. Olha só. Então Deus responde como exceção pedidos nossos que não são vontade dele? Pode ser que sim. Agora, olha o resultado. A alma definhou. Deus satisfez o coração desse povo, mas a alma deles definharam. Então eu não quero que Deus responda a uma única oração minha para atender os meus desejos, só que aquilo vai ser prejuízo para mim. Então Deus pedagogicamente concedeu essa exceção, para nós aprendermos, amados. Então a gente também não precisa aprender na carne, a gente tem os exemplos bíblicos para que a gente não cometa os mesmos erros. É por isso que eu sempre enfatizo, amados, no final de toda a oração, vamos falar assim, Senhor, seja feita a tua vontade, ensina-me a orar, ajuda-me a orar, Espírito Santo. Né? Deveríamos fazer isso, eu acho que seria interessante. E para encerrar aqui, o apóstolo Paulo, ele orou, ele insistiu na oração, ele fez campanha no monte 3 sexta-feira à noite, na madrugada, né? Porque tinha uma coisa que assim, perturbava a vida dele, era o tal do espinho da carne, que eu não vou entrar nem que é esse espinho da carne, que isso é uma briga que vai longe. Mas ele orou, insistiu, Senhor, né, tira esse espinho da minha carne, e Deus disse não.
eu fico pensando se aquilo que aflige a nossa vida, amados, aquilo que perturba a nossa vida, aquilo que nos incomoda, que nos traz angústia, tristeza e sofrimento, se na oração Deus falasse assim, não, para de orar, não adianta a campanha, não adianta assistir, não adianta ir 3 vezes sem orar, não. Só que interessante é que Deus fala o não, e ele diz assim, o Paulo, tá bom, Senhor, então eu entendi, que a tua graça é que me basta, porque o teu poder vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Então olha que coisa interessante, amados. O que nós devemos buscar na oração? A graça de Deus, para lidarmos com as adversidades da vida. E não buscarmos as soluções dos nossos problemas efetivos. Porque muitas vezes Deus não vai tirar do nosso caminho tanta pedra, tanto espinho, tanta dificuldade. E aí, se a gente tiver a graça de Deus, a gente consegue administrar essas coisas e nós continuaremos servindo a Deus sem ser amados, frustrados, perdermos a fé. Tem uma música, o pastor Jones aí que é muito dedicado à música, né? Conhece muito mais inclusive do que eu. Tem uma música de um poeta, esse é um poeta do nosso meio mesmo, né? Que às vezes falo de poeta e cito de outro arraial. Esse é um dos nossos, eu acho que é um dos nossos. E ele diz assim, perdi a fé na fé que eu tinha. Para não perder minha fé, perdi a fé na fé que eu tinha. Né, pastor? Conhece aí um rap abençoado, né? Então, assim, para não perder minha fé, eu perdi a fé na fé que eu tinha. Então, muitas vezes, amados, a nossa fé, ela não é uma fé bíblica. Então, é preciso muitas vezes perder essa fé, nessa fé que nós temos. Porque não é a fé em si, amados, né? É o objeto que essa fé é direcionada. Não é a fé se ela é grande ou é pequena. Jesus disse, pode ser como um grão de mostarda. Então a gente precisa entender essa dinâmica. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus